Os sinos tocaram para Julie, mas foi Jasmine quem usou o véu. Sua irmã chorava na sacristia, prometida a um homem que todos chamavam de monstro. Vendida para o rei Alfa mais temido do continente. Ninguém que entra em seu reino jamais retorna. E Jasmine já sabia o que acontecia com mulheres que não tinham escolha. Uma vez, ela também caminhou em direção a um altar, mas foi abandonada na igreja, na frente de todos. Ela aprendeu cedo que a humilhação de uma mulher dura muito mais que a mentira de um homem. As pessoas diziam que ela havia sido tocada antes do casamento. Uma mentira, mas foi o suficiente para manchar seu nome para sempre. E agora, além de tudo, ela era considerada velha demais, sem dote, sem honra e com uma família arruinada por dívidas. Então, quando Julie, sua irmã mais nova, implorou para não ser entregue ao rei Alfa, Jasmine fez a única coisa que podia. Ela tomou o seu lugar. Ela entrou na igreja vazia. Ela caminhou sozinha. Esperando além do véu estava um homem que ninguém ousava olhar nos olhos. O rei Alfa de Ravenhold. E quando Jasmine finalmente ergueu o olhar para o altar, seu medo desapareceu por um único momento. Porque o rosto daquele homem pertencia a mais do que rumores. Pertencia a uma memória que ela nunca conseguiu enterrar. Ela caminhou até aquele altar determinada a odiá-lo até seu último dia. Ela jurou que aquele homem seria seu túmulo. Ela jurou que nunca se renderia a ele. Então por que o ar lhe faltava nos pulmões toda vez que ele se aproximava? Por que seus olhos sempre desviavam para os lábios dela? E por que o rei Alfa mais temido do continente nunca lhe dirigia uma única palavra? Os sinos da igreja começaram a tocar e Julie começou a chorar. Não era o choro bonito e alegre de uma noiva. Era o outro tipo, aquele que vem do fundo do peito, sacudindo os ombros, embaçando a visão, fazendo o véu tremer sobre o rosto pálido. Julia estava pressionada contra a parede fria de pedra da sacristia. Suas duas mãos agarravam a saia do vestido branco. Ela balançava a cabeça lentamente, como se recusasse a acordar de um pesadelo. Eu não consigo fazer isso, ela sussurrou. Jasmine, eu não consigo. Lá fora, o pai delas as chamava. Sua voz estava rouca e cansada, arrastada pela perna que nunca havia sarado direito. A mãe delas respondeu em sussurros ansiosos, e os sinos continuavam a tocar, altos demais para uma igreja tão vazia, porque a igreja estava vazia. Jasmine notou isso no momento em que chegaram. Sem convidados, sem fileiras de bancos lotados, sem mulheres fofocando e sussurrando umas com as outras, sem crianças correndo entre as colunas. Apenas seus pais, ela e sua irmã. E lá na frente, ao pé do altar, onde a luz das velas mal chegava, estavam dois homens. Um deles tinha ombros largos, imóvel como uma estátua escura. O outro estava ao seu lado, mais baixo, vigilante. O noivo já estava esperando e ninguém tinha visto seu rosto ainda. Respire, disse Jasmine, segurando o rosto da irmã entre as mãos. Olhe para mim, respire. Julie respirou, ou tentou. O ar saiu em soluços quebrados. Eles vão me matar lá dentro. Você ouviu as histórias. Todo mundo ouviu. Ninguém que vai para aquele reino volta. Seus dedos gelados se fecharam no pulso de Jasmine. Eu vou morrer, Jasmine. Eu tenho 22 anos e eles me venderam para um monstro porque não temos mais nada. Ali estava, dito em voz alta, sem rodeios. A verdade que ninguém em sua casa jamais ousou dizer. Eles não tinham mais nada. Houve um tempo em que tinham. Jasmine se lembrava da loja de seu pai cheirando a tecido novo, rolos de seda empilhados até o teto, clientes subindo os degraus de Marwick, usando vestidos que seu pai lhes vendera. Ela se lembrava de quando o nome de sua família ainda significava algo. Então veio a ruína. Seu pai havia investido as economias da família em uma remessa de seda que deveria chegar pelo mar. O navio nunca chegou. O sócio que o convenceu a fazer o negócio desapareceu naquela mesma semana, deixando todas as dívidas em nome de seu pai. Sem o dinheiro daquela venda, ele não pôde pagar seus credores. Ele vendeu a loja. Ele vendeu os móveis. Ele vendeu cada última coisa que sua casa ainda continha. Mesmo isso não foi suficiente. Em uma noite de inverno, os homens a quem ele devia se cansaram de esperar. Eles vieram à porta e cobraram com as próprias mãos o que ele não podia pagar com dinheiro. Foi por isso que ele mancava. E foi aí que Jasmine aprendeu que a pobreza não chega de uma vez. Ela vem devagar, levando um pedaço de cada vez até que não reste nada além de medo.
E naquela manhã, o medo tinha um nome, um rei. Os sinos pararam. O silêncio que se seguiu foi pior. Pesado, profundo, cheio de expectativa. Em algum lugar lá fora, os passos de seu pai se afastaram e a voz de sua mãe foi com ele. Por um momento, apenas um momento, as duas irmãs ficaram sozinhas na sacristia. E naquele momento, Jasmine tomou sua decisão. Tire o véu. Julie olhou para cima, confusa. O quê? Tire o véu. Me dê o vestido. As mãos de Jasmine já estavam nos laços das costas do vestido da irmã, desfazendo-os. Eu vou tomar o seu lugar. Você perdeu o juízo. Escute-me. Jasmine segurou seus ombros com firmeza. Ninguém lá na frente viu seu rosto. Nós nem vimos o rosto dele. Eu vou colocar o véu, caminhar pelo corredor e me casar com ele. Você sai pelos fundos agora mesmo com a mamãe e o papai e desaparece. Julie começou a chorar de novo, mas era um tipo diferente de choro. O choro de alguém que ouve sua própria salvação e sente vergonha de aceitá-la. Eles vão descobrir quando ele perceber. Então isso se torna meu problema. Jasmine vestiu o vestido branco sobre seu próprio corpo. O tecido era pesado. Pesado como uma sentença. Prometa-me uma coisa. Se isso der errado, se ele descobrir e quiser vingança, não olhe para trás. Leve a mamãe e o papai e corra. Corra e não pare. Jasmine, prometa-me. Eu prometo, Julie sussurrou. Jasmine baixou o véu sobre o rosto. O mundo ficou com a cor de marfim, embaçado e distante. Além daquela fina camada de tecido, sua vida estava prestes a começar de novo ou a chegar ao fim. E ela não tinha certeza de qual possibilidade a assustava mais. Por que eu? Ela pensou. Porque sou sempre eu que fico com o problema. Mesmo assim, ela deu o primeiro passo. O corredor da igreja era longo e ela o atravessou cada centímetro sozinha, sem seu pai ao seu lado, sem música, sem ninguém a observando, porque não havia ninguém ali. Apenas o som de seus próprios sapatos contra o chão de pedra e a batida de seu coração sob a renda. 34 anos, ela pensou. Eu tenho 34 anos e é assim que estou me casando, escondida atrás de um véu que nem é meu. A primeira vez tinha sido diferente. Na primeira vez, ela tinha 31 anos, usando um vestido que escolhera com cuidado, com um homem esperando por ela no altar. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. O homem nunca apareceu. Eles esperaram uma hora, depois outra. E quando todos perceberam que ele não viria, ele já havia começado a espalhar rumores pela cidade. Ele alegou que não tinha vindo porque a conhecia bem demais, que a tivera antes do casamento, que nunca se casaria com algo que outros homens já tiveram. Cada palavra era mentira. Mas a mentira de um homem tem mais peso do que a verdade de uma mulher solteira. E aos 31 anos, uma mulher solteira já carrega a culpa simplesmente por existir. Depois disso, nenhuma família queria seu nome associado ao dela. Velha demais, manchada demais, sem dote, sem honra, sem futuro e com uma família falida. 3 anos encarando essa verdade todas as manhãs. E agora ela estava caminhando para um altar mais uma vez. Só que desta vez, não poderia haver engano sobre quem era o noivo. O homem mais temido do continente. O rei de quem ninguém jamais retorna. Pelo menos, ela pensou. E a amargura disso quase a fez rir. Pelo menos não sou eu quem ele queria. Pelo menos estou salvando Julie. Pelo menos minha vida já estava arruinada de qualquer maneira. Com esse pensamento alojado em seu peito, ela chegou ao altar, ergueu o queixo sob o véu e finalmente olhou para o homem com quem estava prestes a se casar. E o mundo parou porque ela conhecia aquele rosto, não dos rumores, não das histórias sussurradas em tavernas. Ela conhecia aquele rosto de perto, conhecia de verdade, de uma forma que apertou sua garganta e roubou o ar de seus pulmões antes que ela pudesse se preparar. Não, não podia ser ele. Seu coração tropeçou, depois disparou. Sob o véu, o calor subiu ao seu rosto. Quente, rápido, incontrolável. Ela agradeceu pela renda que escondia o que devia estar escrito em toda a sua expressão. Choque, reconhecimento e algo pior. Algo antigo que ela havia enterrado fundo e jurado nunca mais desenterrar. Ele estava mais velho agora, mais duro. Sua mandíbula estava coberta por uma barba curta, seu cabelo preso para trás, seus ombros largos preenchendo o casaco escuro que usava. Mas eram os mesmos olhos, claros,
profundos, atentos, fixos nela como se pudessem ver através do tecido. Ele. Todo esse tempo tinha sido ele. E a primeira coisa que ela sentiu antes do medo, antes da razão, foi raiva. Uma fúria tão intensa que ela teve que cerrar os punhos dentro das mangas para não tremer. Porque se aquele era o rei Alfa, então aquele era o homem que havia pedido a mão de sua irmã, não a dela, a de sua irmã. De todas as mulheres do mundo, de todas as famílias do reino, ele havia escolhido Julie, a mais nova, a mais bonita, a que ainda tinha valor no mercado de casamentos, a irmã sem um escândalo ligado ao seu nome. E a pergunta que ela jurou nunca mais fazer voltou inteira e afiada, doendo tanto quanto no primeiro dia. Por que nunca sou eu? Ele a tinha visto. Ele a conhecia. E ainda assim, quando chegou a hora de escolher, ele escolheu outra pessoa. Como ela deveria engolir isso? Como ela deveria ficar ali sob um véu, prometendo sua vida a um homem que olhou para tudo o que ela era e decidiu que não a queria? Seus olhos nunca o deixaram, calmos, firmes, sem pressa, e não havia raiva em seu olhar, apenas confusão. Isso a enfureceu ainda mais. O padre disse as palavras. Jasmine mal as ouviu. Ela respondeu quando deveria. Sua voz abafada sob o véu, baixa o suficiente para não revelar que não era Julie. Suas mãos estavam quentes quando ele as pegou. Grandes, cuidadosas de uma forma que ela não esperava nem queria notar. Quando chegou o momento de levantar o véu e selar tudo com um beijo, ela deu um passo para trás e não levantou o véu. O silêncio caiu. O padre hesitou, olhando do noivo para a noiva, incerto do que fazer. O outro homem ao lado do rei abriu a boca para dizer algo, depois parou. Jasmine esperou pela fúria. Esperou que ele arrancasse a renda de seu rosto. Esperou pelo rugido, pela punição, pela humilhação na frente de seus próprios pais. Nada disso veio. O rei olhou para ela por mais um momento através do véu, como se pesasse algo que só ele podia ver. Então, lentamente, ele virou as costas. Foi só isso. Ele se virou e caminhou em direção às portas. O homem ao seu lado o seguiu, e tudo o que Jasmine pôde fazer foi segui-los. Ele não estava com raiva, e de alguma forma isso a incomodou mais do que qualquer grito poderia ter incomodado. A carruagem partiu antes do meio-dia. Lá dentro, ninguém falou. Jasmine sentou-se no canto, o mais longe que o assento permitia. Seu véu finalmente afastado, agora que não havia mais ninguém para enganar. O rei sentou-se à sua frente. Sua grande estrutura ocupando o banco oposto, seu olhar fixo em algum lugar além da janela da carruagem. Ele não havia dito uma única palavra desde a igreja. Sem perguntas, sem exigências, ele mal olhava para ela. Bom, ela pensou, ótimo, que continue assim. E ainda assim, seus olhos continuavam voltando para o perfil dele, para a linha tensa de sua mandíbula, a mão grande descansando em seu joelho, para a calma impossível de um homem que acabara de se casar e parecia não se importar com quem era sua noiva. A qualquer momento, ele vai perceber, ela pensou, e a ideia deixou seu estômago frio. A qualquer momento, ele vai entender que não se casou com a mulher que pediu. E quando o fizer, o que ele fará? Ele vai desfazer tudo, mandar buscar Julie, mandar buscar todos eles? Eles se convenceram de que haviam enganado um dos homens mais perigosos do continente. Ninguém enganava um homem como aquele sem pagar o preço. Corra, Julie! Ela rezou silenciosamente, observando a estrada desaparecer ir atrás da janela. Corra e não pare. A carruagem subiu uma colina, contornou uma longa curva, e então as árvores se abriram, e Ravenhold apareceu. Muralhas imponentes de pedra escura se erguiam contra o céu cinzento de inverno. Torres pontiagudas, portões de ferro, guardas imóveis ao longo das muralhas como sombras. Em toda a tua vida, Jasmine nunca tinha ouvido uma única história sobre este reino que terminasse bem. Era o lugar para onde as pessoas iam e nunca mais mandavam notícias. Um lugar onde os rumores morriam porque não sobrava ninguém vivo para contá-los. Os portões se abriram. A carruagem passou por baixo deles, e o ranger das dobradiças foi profundo, longo, final. Jasmine observou os portões de ferro se fecharem atrás dela e sentiu no fundo do peito todo o peso do que havia feito. Ela havia cruzado o limiar, e ninguém jamais voltava. Eles escoltaram Jasmine para os aposentos do rei depois que a noite caiu sobre Ravenhold, e ela ainda estava usando seu vestido de noiva.
Cada passo pelo corredor de pedra fazia seu coração bater mais forte. Não por modéstia, por terror. A qualquer momento, aquele homem perceberia que não era Julie quem estava entrando em seu quarto. Ele veria a noiva errada. E então ela aprenderia em primeira mão o que acontecia com aqueles que ousavam enganar o rei, de quem ninguém jamais retornava. Mas não era apenas medo. Era raiva também. E a raiva era pior porque ela não sabia o que fazer com ela. Raiva por ele ter arrastado sua família para aquele altar. Raiva por ele ter escolhido sua irmã. E raiva por algo mais antigo. Algo enterrado por anos que havia arranhado seu caminho de volta à superfície no momento em que ela olhou para cima sob o véu e o reconheceu. Não pense nisso. Agora não. A porta se abriu. O quarto era grande, aquecido pelo fogo que ardia em uma enorme lareira. E ele estava lá, de pé perto das chamas, já sem suas roupas formais, vestindo nada além de um manto escuro pendurado frouxamente sobre o peito. A luz do fogo traçava o contorno de seus ombros largos, a linha forte de seu pescoço, a imobilidade de suas mãos ao lado do corpo. Jasmine parou na porta. Ela respirou fundo e decidiu que não ia mais se esconder. Com um puxão forte, ela arrancou o véu do rosto e esperou. Ela esperou por choque, por raiva, por surpresa. Ela esperou que ele percebesse que havia sido enganado. Ela esperou pelos gritos, pelas acusações, por qualquer coisa. Saurin simplesmente olhou para ela, sem surpresa, sem perguntas. Seus olhos pálidos percorreram lentamente seu rosto, totalmente sem pressa, como se ele já soubesse exatamente quem encontraria sob aquela renda. Mais do que qualquer outra coisa, foi isso que tirou o chão de debaixo dela. Ele já sabe, ela pensou, seu estômago se revirando. Como ele já sabe? Você nem parece surpreso, disse ela, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Claro que não. Por que você estaria? Homens como você pensam que sabem de tudo, não é? Ele não respondeu, e em vez de acalmá-la, seu silêncio liberou tudo o que ela estava segurando. Eu te odeio, disse ela. As palavras saíram trêmulas, depois firmes, depois rápidas demais para parar. Você não tinha o direito, nenhum direito de arrastar minha família para isso, de nos comprar como se fôssemos sacos de grãos, de se aproveitar do fato de que não tínhamos mais nada. Seu peito se apertou. Você é um covarde. Um covarde que se esconde atrás dessas paredes e desses rumores e deixa todo mundo viver com medo por você. Nada. Nem uma única palavra. Ele permaneceu exatamente onde estava, seus olhos fixos nela. Então ela notou algo que a perturbou. Seu olhar havia caído. Estava fixo em sua boca, travado em seus lábios, seguindo cada palavra que ela falava com uma intensidade que enviou um calor indesejado subindo por seu pescoço. Por que ele está me olhando assim? Ela se perguntou. Por que ele me observa como se cada palavra que eu digo importasse quando ele nunca responde a nenhuma delas? Isso só a deixou mais irritada. Ela se afastou dele e começou a andar de um lado para o outro na frente da lareira. Suas palavras saindo muito rápido, uma sobre a outra, sem olhar para o rosto dele novamente. Você a escolheu, disse ela de costas para ele. De todas as mulheres do reino, você escolheu minha irmã. Você me viu, você me conheceu, e ainda assim escolheu outra pessoa. Sua voz vacilou, e ela se odiou por isso, mas continuou andando. Eu fui uma tola por acreditar em você, por carregá-lo dentro de mim todos esses anos como se você fosse. Ela engoliu o resto antes que pudesse terminar. Ela não lhe daria isso, droga. Por que você não me disse que era o Rei Alfa? Saurin deu um passo em sua direção. Ele queria entendê-la, alcançá-la de alguma forma. Mas ela não parava quieta nem por um segundo. Ela andava de um lado para o outro do quarto. Falava rápido demais. Virava o rosto. Mantinha as costas para ele, despejando tudo sem lhe deixar uma única abertura. E tudo o que ele podia fazer era observá-la, parado ali com as mãos vazias ao lado do corpo. Sua mandíbula se contraiu, suas sobrancelhas se uniram, e por um único momento, apenas um, algo profundo cruzou seu rosto. Algo que parecia dor. Dor real, do tipo que ela nunca esperou ver em um homem que todos diziam não ter coração. Mesmo assim, ele não disse nada. E seu silêncio apenas alimentou seu terrível desejo de machucá-lo, de forçar algum tipo de reação dele. Qualquer reação. Você pode me trancar aqui. Você pode fazer o que quiser. Ela ergueu o queixo.
Mas eu nunca vou te perdoar. Eu nunca vou dividir sua cama. Eu nunca serei sua esposa de verdade. Prefiro enfrentar qualquer punição a me entregar a um homem como você. Foi quando ele fechou os olhos. Foi só isso. Ele os fechou por um momento e lentamente levou a mão à testa, seus dedos pressionando sua têmpora, como um homem carregando um cansaço pesado demais para seu corpo. E de alguma forma, por razões que ela não conseguia explicar, aquele simples gesto finalmente a silenciou. O quarto ficou quieto, e pela primeira vez desde que começou a gritar, Jasmine ouviu o som de sua própria respiração, alta, irregular, e percebeu o quanto havia dito, o quão pouco ele havia respondido. Que ela estava no quarto de um estranho, ainda vestida com seu vestido de noiva, despejando anos de dor em uma parede de pedra que nem tentava se defender. Ela não tinha ideia do que fazer com essa percepção. Então, ela fez a única coisa que sabia fazer. Ela virou as costas, atravessou o quarto e saiu. Alguns minutos depois, ela estava trancada nos aposentos preparados para ela. Suas costas pressionadas contra a porta, seu coração batendo na garganta. E a única coisa em que conseguia pensar, não importa o quanto tentasse não pensar, era na maneira como ele olhou para sua boca. O calor que ela sentiu subindo dentro dela, que não tinha nada a ver com raiva. Idiota, ela disse a si mesma, fechando os olhos. Idiota. Não deveria ser tão fácil desejar um homem que ela jurou odiar. Os dias que se seguiram confundiram Jasmine mais do que ela queria admitir. Ravenhold não era nada como as histórias. Ela esperava correntes, gritos, pessoas curvadas sob o peso do medo. Em vez disso, encontrou um reino que respirava lentamente. Criados riam baixinho nos corredores. Crianças corriam pelo pátio. Mulheres cantavam enquanto penduravam roupas para secar. E os guardas, mesmo enormes, mesmo silenciosos, se afastavam para ela com acenos respeitosos. Todos a tratavam com gentileza. E em vez de tranquilizá-la, essa gentileza a mantinha em guarda. É mentira, ela pensou enquanto atravessava os jardins cobertos de geada. É tudo uma encenação. Ninguém vive feliz na casa de um monstro. Eles estão fingindo ou têm medo demais para deixar a verdade aparecer. O que mais a incomodava eram as mulheres. O rei só precisava entrar em um quarto, silencioso como sempre, e elas se viravam para ele. Elas sorriam. Elas ajeitavam o cabelo. Elas procuravam desculpas para passar perto. Ele nem precisava abrir a boca, e de alguma forma ele ainda conseguia o que nenhum outro homem conseguia depois de falar a noite toda. E ela odiava o quanto isso a incomodava. No início ela tentou. Ela realmente tentou. Ela cumprimentava o rei sempre que o via nos corredores. Ela lhe fazia perguntas durante o jantar. Ela tentava entender quem ele era, o que ele esperava do casamento deles, o que ele pretendia fazer com ela. E toda vez ela recebia a mesma coisa em troca. O olhar, aquele olhar firme e atento que caía em seus lábios e ficava lá enquanto ele respondia, se é que respondia, com um leve aceno de cabeça antes de voltar à sua rotina. Nunca uma única palavra. E a pior parte era que ela nunca ouvia falar com mais ninguém. Nem com os criados, nem com os conselheiros, nem com os guardas comuns. As únicas pessoas com quem ele parecia se comunicar eram os guardas-lobo que o cercavam. E mesmo isso era estranho. Um único olhar, uma breve troca de expressões, e tudo parecia resolvido entre eles sem uma única ordem dita em voz alta. Sem mais nada a que se agarrar, a mente de Jasmine começou a inventar respostas. Talvez ele seja mudo, ela pensou. Ou talvez ele seja surdo. Ou talvez, e essa possibilidade a irritava mais de tudo, talvez ele estivesse fingindo, jogando com ela, deixando-a desconfortável de propósito, esperando que ela se contorcesse no silêncio. E como tudo o que ela sabia sobre ele eram histórias aterrorizantes, sua mente sempre escolhia a pior explicação. Cada silêncio se tornava uma ameaça. Cada olhar parecia um aviso de que algo terrível poderia acontecer a qualquer momento. O que mais a enfurecia era o sorriso. De vez em quando ela o pegava observando-a com o mais leve repuxar no canto da boca. Um quase sorriso que ela interpretava como pura zombaria. Ele acha que sou ridícula, ela pensou, suas bochechas queimando. Ele está gostando disso. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela pegou o pequeno e gasto diário de sua bagagem. Entre suas páginas repousava uma flor seca, cuidadosamente prensada.
uma flor que ela nunca encontrou coragem para jogar fora. Seus dedos roçaram as pétalas murchas e algo apertou dolorosamente em seu peito. Quantas noites eu passei escrevendo sobre você? Ela pensou sem nem saber seu nome. Que tola eu fui. Ela fechou o diário com força e o guardou de volta no fundo de seu baú, onde não teria que olhar para ele. Na terceira noite no castelo, Jasmine não aguentava mais o frio. Entre as mordidas do jantar, ela mencionou que as paredes de pedra a arrepiavam até os ossos, que mesmo os cobertores mais grossos não eram suficientes para afastar a noite. Ninguém respondeu. O rei continuou comendo, seu olhar fixo nela, sempre em seus lábios. E ela voltou para seu quarto, convencida de que estava falando com as paredes. Na manhã seguinte, ela acordou com o som de passos no corredor. Quando abriu a porta, encontrou uma fila de criados carregando braçadas e mais braçadas de lenha, reabastecendo todas as lareiras da ala onde ela dormia. Ela ficou ali olhando, confusa. Alguns dias depois, ela mencionou que sentia falta de ler, que em casa, antes de tudo desmoronar, sempre havia livros. No dia seguinte, um criado a informou com uma reverência respeitosa que a antiga biblioteca do castelo havia sido reaberta e que a rainha tinha acesso irrestrito sempre que desejasse. A rainha? Ela ainda tropeçava na palavra. E quando, em um momento de descuido, ela admitiu que sentia falta das flores que cresciam na terra de seus pais, as pequenas flores brancas que floresciam no final do inverno. Levou apenas uma semana para que essas mesmas flores aparecessem no canteiro sob sua janela. Qualquer outra mulher teria se derretido. Jasmine cerrou os punhos. Ele está brincando comigo. Ela pensou, olhando para as flores enquanto seu peito se apertava de uma forma que só a deixava mais irritada. Ele está brincando com sua presa antes de matá-la. É o que homens como ele fazem. Eles engordam o animal antes de sangrá-lo até secar. E para se lembrar com quem estava lidando, ela repetia todas as noites a ladainha que ouvira a vida inteira. Dizem que ele leva crianças dos reinos vizinhos. Dizem que ele sequestra mulheres. Dizem que ele compra pessoas como gado. Dizem que há uma masmorra secreta sob o castelo. Dizem que ele acumula ouro enquanto as terras vizinhas passam fome. Dizem que ele fez pactos sombrios. Dizem que ele destruiu aldeias inteiras em noites de lua cheia. E dizem que ele arranca a garganta de quem ousa ameaçá-lo com os próprios dentes. Um arrepio percorreu Jasmine ao pensar nisso. E se ele podia fazer tudo isso, ela se perguntou: o que ele faria com minha irmã se ela estivesse aqui em meu lugar? Não havia como confiar em ninguém naquele castelo. Porque se mesmo metade dessas histórias fossem verdadeiras, então todos ali eram cúmplices. Naquela noite, exausta de suas próprias teorias e sem ninguém em quem pudesse confiar, Jasmine decidiu fazer o que vinha evitando. Ela andaria pelo castelo no escuro e veria por si mesma o que aquelas paredes escondiam. Ela desceu as escadas descalça, protegendo a chama da vela com a mão. Em uma curva do corredor, perto de uma janela alta, ela parou. Lá embaixo, no pátio iluminado apenas pela lua, uma figura atravessava em direção aos portões dos fundos. Alto, de ombros largos, envolto em um manto escuro. Ele. O rei estava saindo de seu próprio castelo sozinho no meio da noite, como um homem que não queria ser visto. Jasmine ficou congelada atrás da cortina, o coração batendo forte enquanto o observava desaparecer na escuridão além dos muros. Para onde você vai? Ela se perguntou. O que você faz lá fora, escondido de todos? E uma resposta indesejada surgiu junto com o ciúme que ela se recusava a desnomear. Dizem que ele tem a companhia de muitas mulheres. Então era isso. Era por isso que as mulheres do castelo sorriam tanto sempre que ele passava. Era por isso que ele saía quando todos os outros estavam dormindo. De volta ao seu quarto, com raiva de Saurin, com raiva das mulheres e ainda mais com raiva de si mesma por se importar. Naquela noite, ela não dormiu. E na noite seguinte, encostada na mesma janela, ela viu de novo, e na seguinte e na seguinte. Todas as noites, parada naquela janela, Jasmine o observava sair e deixava sua imaginação preencher o resto. Uma casa de prazeres. Tinha que ser isso. Que outra razão tiraria um homem de uma cama quente antes do amanhecer todas as noites, escapando para onde ninguém pudesse vê-lo? Ele estava indo para os braços de outra mulher. Tinha que ser. Depois de 2 semanas, Jasmine conhecia o caminho de cor. A escada estreita, o corredor frio,
A cortina pesada ao lado da janela alta, com vista para o pátio dos fundos. Todas as noites, ela assumia a mesma posição escondida. E todas as noites, ela observava a silhueta escura de seu marido cruzar o pátio e desaparecer além dos muros. Mas naquela noite, o pátio estava vazio. Ela esperou, contou as batidas do próprio coração. Nada. Nenhum manto, nenhum passo, nenhuma sombra. Onde ele estava? Ele tinha saído mais cedo? Ele tinha ficado? A curiosidade venceu o bom senso. Ela saiu de trás da cortina, foi para a varanda aberta e se inclinou sobre o parapeito de pedra, esticando o pescoço para ver os cantos escuros abaixo. Onde você está? Ela pensou. Você desaparece todas as noites e justo hoje à noite. A pedra estava escorregadia com o orvalho. Seu pé escorregou. O mundo girou. O parapeito, o ar vazio, o chão muito abaixo esperando por ela. E um grito subiu em sua garganta sem nunca escapar. Estou caindo. Suas mãos arranharam desesperadamente a pedra molhada, sem encontrar apoio. Então um braço envolveu sua cintura e a puxou para trás com força. De repente, ela colidiu com algo quente, sólido, inflexível. E quando percebeu que ainda estava de pé, que o chão permanecia sob seus pés, que não ia morrer naquela noite, ela se deu conta de todo o resto. Era ele. Os braços de Saurin a envolviam, um em sua cintura, o outro firme em suas costas, segurando-a contra seu peito. Seu calor atravessou o tecido fino de seu vestido. Suas duas mãos agarravam seus ombros sem que ela sequer se lembrasse de ter decidido fazê-lo. Seu rosto estava a apenas alguns centímetros do dele. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Não solte ainda. O pensamento escapou em sua mente antes que ela pudesse impedi-lo. Ridículo. Traidor. Ela deveria ter dado um passo para trás, agradecido, se afastado, voltado para seu quarto, mantido a distância que jurou manter. Em vez disso, ela ficou ali no escuro, presa nos braços do homem que afirmava odiar. Sua respiração tão próxima que se misturava com a dela. Por que você não fala comigo? A pergunta saiu pouco acima de um sussurro e doeu mais do que ela esperava. Eu gritei com você, eu implorei a você, eu te insultei, e você nunca me responde. Por quê? Seu olhar caiu, pousou em seus lábios e ficou ali, escuro, intenso, demorado. Então algo mudou no fundo daqueles olhos pálidos. Algo se acendeu, um calor dourado derretido, um brilho âmbar que se espalhou lentamente até consumir toda a sua íris, até que seus olhos ardessem dourados nas sombras. Jasmine parou de respirar. Seu polegar roçou suas costas. A mão em sua cintura a puxou infinitesimalmente para mais perto. Sua boca desceu em direção a dela lentamente. O ar entre eles desapareceu completamente. E por um momento insuportável, ela quis. Quis tanto que doeu. Que foi exatamente por isso que ela correu. Ela se arrancou dos braços dele, virou-se e fugiu pelo corredor sem olhar para trás. Descalça, o coração alojado na garganta, a pele queimando em todos os lugares onde suas mãos a tocaram. De volta ao seu quarto, com as costas pressionadas contra a porta fechada, ela levou os dedos aos lábios. Dourados, ela pensou, ainda sem fôlego. Os olhos dele ficaram dourados. Deve ser alguma coisa de lobo. Naquela tarde, enquanto as criadas arrumavam seu quarto e trançavam seu cabelo, Jasmine deixou o pensamento escapar em voz alta. Este castelo é lindo, mas é triste. Ela olhou para o pátio silencioso abaixo. Tanta gente mora aqui, e tudo é tão silencioso. Em Marwick, antes de tudo desmoronar, minha mãe costumava dar bailes. A casa parecia viva, cheia de música. Ela suspirou. Sinto falta disso. Um baile faria bem a este lugar. A criada mais velha riu baixinho enquanto dobrava um chale. Oh, minha senhora, o rei nunca permitiria isso. Saurin não gosta de festas, multidões, música, salões de baile lotados. Ele evita essas coisas há anos. Que pena. Jasmine se virou para a janela e algo pequeno e teimoso falou mais alto que a razão. Mas nunca se sabe, certo? Talvez. Ela nem acreditava em suas próprias palavras. Na manhã seguinte, o castelo parecia transformado. Havia uma nova energia nos corredores. Criados apressados, passando com braçadas de flores. O cheiro de pão doce vindo das cozinhas. Vozes animadas onde antes reinava o silêncio.
Jasmine desceu as escadas sem entender o que estava acontecendo e foi parada 3 vezes antes mesmo de chegar ao pátio. Você ouviu? Vai haver um baile hoje à noite, disse uma jovem criada, o rosto brilhando de excitação. Faz tanto tempo. Um cavalariço tirou o chapéu quando ela passou. Dizem que é graças a você, minha rainha, que você pediu. Ele sorriu timidamente. Somos gratos. Precisávamos de algo assim. Jasmine não sabia o que dizer. Mais adiante, uma mulher idosa pegou suas mãos nas dela e, com lágrimas nos olhos, contou-lhe sobre um baile a que comparecera quando era jovem, antes que o reino fechasse suas portas para tais coisas. Sem querer, Jasmine sorriu. Um calor se espalhou por seu peito leve e desconhecido, e por um momento ela se sentiu feliz de uma forma que não sentia há anos. Então ela percebeu o porquê e o sorriso desapareceu de seus lábios. Foi ele. Eu mencionei isso em um quarto privado, apenas com as criadas por perto. Como ele soube? E por quê? Pelo amor de todas as coisas. Ele organizaria um baile inteiro só porque eu disse que sentia falta deles. Ela odiou a felicidade que sentiu. Odiou o quão profundamente isso a tocou. Cada gentileza daquele homem era mais um fio a puxando para perto, e ela jurara que não se deixaria ser puxada. É uma armadilha, ela repetiu para si mesma o dia todo. É tudo uma armadilha. Mas seu coração traidor batia cada vez mais rápido até o anoitecer. Quando a noite caiu, o salão de baile estava irreconhecível. Velas tremeluziam em todos os cantos. A música subia pelas paredes de pedra, que ela só conhecera como frias, e o calor de corpos rindo e girando enchia o ar, pleno, vivo. Pessoas de todo o reino vieram vestidas com suas melhores roupas, simplesmente porque o rei havia aberto suas portas. E no meio de tudo, lá estava ele. Saurim estava perto do trono, vestido de preto, alto e imóvel em meio à agitação. E ao seu redor, como sempre, havia mulheres. Elas riam, tocavam seu braço, se inclinavam para mais perto, competindo por um olhar do homem que nem se dava ao trabalho de falar. Jasmine parou na entrada, o estômago se revirando. Que ridículo eu me importar, ela pensou, agarrando o tecido de sua saia. Ele não é meu, eu não o quero. Na verdade, ele é meu, mas eu ainda não o quero. Ela pegou um copo de qualquer maneira e bebeu. Foi quando ele a viu. Por cima da multidão, por cima de todas aquelas mulheres, os olhos de Saurim encontraram os dela e pararam bem ali, nela. E lentamente, sem pressa, o canto de sua boca se ergueu. Um pequeno sorriso, um sorriso provocador, um sorriso que dizia, eu sei que você está olhando. Jasmine franziu a testa e desviou o olhar. Convencido, ela pensou, o calor subindo pelo pescoço, arrogante, que fique com suas mulheres. Ela pegou outro copo e bebeu toda vez que uma delas ria um pouco perto demais dele. Toda vez que ele baixava a cabeça para ouvir uma delas, o vinho descia quente, embotando as arestas afiadas do ciúme que ela se recusava a nomear. Do outro lado do salão, Saurim nunca tirou os olhos dela. Ele viu o terceiro copo, o quarto. Ele viu seus passos ficarem instáveis, o rubor se espalhando por seu pescoço, e algo se contraiu em sua expressão. Ele fez o mais leve gesto para o homem que o seguia como uma sombra, uma sutil inclinação de cabeça em sua direção, e o Beta entendeu imediatamente. A partir daquele momento, cada copo colocado na mão de Jasmine parecia vinho, mas era apenas suco de fruta escura, doce e inofensivo. Ela bebeu sem notar a diferença, convencida de que estava afogando sua noite miserável. Ela nunca ficou mais bêbada do que já estava. Ela não tinha ideia de que, do outro lado do salão, um homem estava garantindo que ela não se perdesse. A música mudou. As notas iniciais de uma valsa lenta encheram o salão e os casais começaram a se reunir no centro do piso. Jasmine recuou em direção à parede, o copo agora morno entre os dedos, contente em ficar de fora, em observar a distância. De repente, uma sombra caiu sobre ela. Quando ela olhou para cima, ele estava lá. Saurim, tão perto que ela teve que inclinar a cabeça para trás para ver seu rosto. Ele não disse nada. Claro que não. Ele simplesmente estendeu a mão, aberta, esperando, um convite. O salão de baile inteiro pareceu prender a respiração. As mulheres que o cercavam momentos antes ficaram congeladas, observando. Jasmine baixou os olhos para a mão estendida dele,
para seus dedos longos, para sua palma aberta esperando pela dela. Não faça isso, ela implorou a si mesma. Você sabe o que acontece quando chega perto demais dele. Ela colocou a mão na dele. Os dedos de Saurin se fecharam em volta dos dela, quentes e firmes, e ele a conduziu para o centro do salão de baile. Uma de suas mãos pousou em sua cintura e a puxou para perto. Perto demais. Sua outra mão segurou a dela no ar. Então eles começaram a se mover. Ele era um bom dançarino. Isso a pegou de surpresa. Cada passo era seguro, cada volta sem esforço, seu corpo guiando o dela através da música sem uma única palavra. E o calor dele atravessava seu vestido. Sua mão queimava contra sua cintura. A cada volta, seu peito roçava no dela, tornando cada vez mais difícil respirar. O coração de Jasmine disparou. Não sinta isso, ela implorou a si mesma. Pelo amor de tudo que é sagrado, não sinta isso. Mas ela sentiu. Ela sentiu cada lugar que ele a tocou. Ela sentiu o peso de seu olhar em seu rosto, sempre voltando para seus lábios. E quando ela olhou para cima para escapar daquele olhar, encontrou a boca dele bem ali, perto, ligeiramente entreaberta, e o pensamento veio antes que ela pudesse impedi-lo. Deus, que boca! Ela se odiou instantaneamente. Pare de me olhar assim, ela murmurou sem fôlego. O canto da boca dele se ergueu novamente, aquele meio sorriso, e ele a girou lentamente, puxando-a de volta ainda mais perto, sua mão agora espalhada pela base de suas costas. Jasmine percebeu que estava perdida, que cada segundo daquela dança era a coisa mais doce e cruel que ela já havia experimentado. Ela amou. Ela odiou amar. Ela queria que a música parasse. Ela rezou para que nunca terminasse. Quando a nota final se desvaneceu, eles permaneceram no meio do salão de baile, suas mãos ainda unidas, suas respirações irregulares, perto demais. Seus olhos queimaram novamente, o ouro subindo do fundo de suas íris. E por um momento, ela teve certeza de que ele a beijaria ali mesmo, na frente de todos. Ela se afastou, virou-se e fugiu do salão de baile antes que suas pernas pudessem traí-la. Ele a alcançou em um corredor lateral, longe da música, e sem a cautela que a mantinha inteira durante o dia, ela desmoronou. Por que você faria isso? Sua voz estava embargada de emoção, seus olhos ardendo. Ela se aproximou dele e bateu em seu peito com a palma da mão. Por que você dança comigo? Enche meu quarto de flores? Me olha assim o tempo todo e nunca me diz uma única palavra. A pergunta saiu tropeçada. Você tem outra mulher, é isso? Sou feia demais, velha demais. Você só quer as mais novas? As que riem ao seu redor? Algo cruzou seu rosto, mas não era divertimento desta vez. Ele fechou os olhos com força, a mandíbula travada, a respiração profunda e pesada, os punhos cerrados ao lado do corpo. Um homem lutando contra seu próprio corpo, contra algo que ele vinha segurando por tempo demais. Mesmo assim, quando abriu os olhos novamente, ele não se moveu em sua direção, ela sim. Ela se ergueu na ponta dos pés, fechou os olhos e alcançou a boca dele. Saurin a impediu. Suas mãos grandes subiram para segurar seu rosto gentilmente, seus polegares apoiados em suas bochechas, mantendo-a a apenas alguns centímetros de distância. Firme, sério. Mesmo com ela ali, querendo-o, oferecendo-se a ele, ele não se aproveitou. E algo dentro dela se quebrou. Por que você me abandonou? Ela sussurrou. A pergunta veio de algum lugar profundo e antigo, de uma ferida que ela não percebera que ainda sangrava. Uma lágrima escorregou por sua bochecha, quente contra o polegar dele. Diga alguma coisa, qualquer coisa, por favor. Ele tentou puxá-la gentilmente para seus braços. Ela o empurrou, bateu em seu peito uma, duas vezes, fracamente, chorando, e ele absorveu cada golpe sem recuar. Então ele pegou uma de suas mãos no ar lentamente e levou seus dedos aos lábios. Ele os beijou suavemente, demoradamente, os olhos fechados como um homem em oração. Eu te odeio, disse ela, a voz destroçada. Eu te odeio, eu odeio que eu te quero. O vinho e o cansaço a venceram ali mesmo. Ela se apoiou em seu peito, seus olhos pesando, sua raiva se dissolvendo em sono. Ela mal o sentiu levantá-la em seus braços e carregá-la pelos corredores silenciosos do castelo.
Ele pretendia levá-la de volta para seus próprios aposentos, mas quando chegou à porta de seu quarto, ele parou. Ele não confiava no estado em que ela se encontrava. Ele a carregou para dentro, deitou-a em sua cama e sentou-se por perto, vigiando. Em algum momento, nas primeiras horas da manhã, o sono o venceu também. Quando Jasmine acordou, a pálida luz da manhã entrava por uma janela que não era a sua. Ela se sentou com um sobressalto, o coração acelerado, a cabeça latejando. Lençóis escuros, um quarto grande, o cheiro dele por toda parte, madeira e algo selvagem por baixo. A cama de Saurin. Ele não estava lá, mas no travesseiro ao lado dela, onde sua cabeça devia ter repousado, havia uma flor, pequena, branca, de pétalas delicadas. Uma das mesmas flores que agora cresciam sob a janela de seu quarto. A mão de Jasmine parou pouco antes de tocá-la. Ela conhecia aquela flor. Ela conhecia o significado por trás do gesto, e o reconhecimento abriu um buraco profundo em seu peito, porque trouxe de volta uma memória que ela havia trancado e jurado nunca mais revisitar. Não, ela pensou, afastando-se da cama. Não pense nisso. Ela apertou a flor na mão e se odiou. Odiou a maneira como sua pele ainda formigava onde ele a segurara. Odiou ter chorado em seus braços. Odiou ter admitido a verdade, que o queria em voz alta bem na frente dele, porque era isso que mais a enfurecia. Não a raiva, o desejo. Ela passara anos amando um homem sem nome, apenas para descobrir tarde demais que ele era o rei que todos temiam. O rei que pedira a mão de sua irmã, não a dela. O rei que não a queria de verdade, que enchia seus dias com flores, lenha e gentileza cuidadosamente medida, apenas para desaparecer todas as noites nos braços de outra pessoa. Não serei tola duas vezes, ela decidiu, fechando a mão em torno da flor até que as pétalas se amassassem. Naquela noite, ela descobriria para onde ele ia, não importava o que custasse. Naquela noite, Jasmine não esperou junto à janela. No momento em que viu a silhueta escura de Saurin atravessando o pátio em direção aos portões dos fundos, ela foi atrás dele, descalça novamente, seu manto bem apertado em volta dos ombros, o coração alojado na garganta. Ela estava farta de inventar histórias em sua cabeça. Naquela noite, ela veria por si mesma o que aquele homem fazia todas as noites antes do amanhecer. Ela o seguiu à distância, escondendo-se atrás de árvores e muros baixos de pedra, cuidadosa para não ser vista ou ouvida. Saurin caminhava rápido e confiante, com a facilidade de quem segue um caminho que já percorreu 1000 vezes. Ele atravessou um trecho esparso de floresta, contornou uma colina e parou em frente a uma casa grande, afastada de tudo, com as janelas brilhando calorosamente e fumaça subindo da chaminé para o céu noturno. Jasmine se agachou atrás de um tronco de árvore e prendeu a respiração. A porta se abriu antes mesmo que ele pudesse bater. Uma mulher apareceu na soleira. Jovem, seu rosto iluminado pela luz quente que vinha de dentro. No momento em que viu quem era, ela sorriu. Um sorriso largo e feliz. O sorriso de alguém que o esperava e se afastou para deixá-lo entrar. Saurin entrou, a porta se fechou e o chão pareceu desaparecer sob os pés de Jasmine. Tão grande, ela pensou, os olhos ardendo. A casa que ele construiu para outra mulher. Olhe o tamanho dela, o calor, a mulher esperando na porta. Então era isso. Era para lá que ele ia todas as noites. Para a mulher que ele realmente amava, aquela que ele escolhera com o coração, longe dos olhos da corte. E ela, Jasmine, não passava de uma fachada. A esposa apenas no nome, trancada no castelo frio, enquanto a verdadeira vivia naquela casa quente, recebendo-o com um sorriso todas as noites. Ela não ficou para ver mais nada. Não suportaria. Ela se virou e desapareceu na floresta sem direção. Seus pés afundando nas folhas molhadas, as lágrimas finalmente caindo agora que ninguém podia vê-la. Não foi suficiente. Não bastou ser abandonada no altar uma vez, humilhada na frente de todo o reino, jogada de lado como mercadoria estragada. E agora isso, presa em um casamento com um homem que pertencia a outra pessoa. Presa em um casamento que existia apenas no nome, com um marido que passava as noites no calor da casa de outra mulher. E a pior parte de todas, era que ela o queria. Ela se odiava por isso,
por amar um homem que o mundo inteiro jurava ser um monstro. E porque não importava o quanto ela procurasse, não conseguia encontrar nada nele que justificasse as histórias. Onde estava o monstro? Tudo o que ela via era o homem que enchia seu quarto de lenha quando ela estava com frio, que reabria bibliotecas, que plantava flores sob sua janela, que segurava seu rosto tão gentilmente quando poderia ter pegado o que quisesse. Que bagunça é essa? Ela pensou, limpando o rosto com as costas da mão. Que bagunça eu me tornei. Seu pé prendeu em um galho caído. Ela caiu de mau jeito, torcendo o tornozelo e arranhando a perna com força em uma raiz exposta. A dor a atravessou, aguda e imediata, e ela mordeu o lábio para não gritar. Quando tentou se levantar, sua perna se recusou a cooperar. Estava sangrando, ardendo, sem forças, sem direção, sem nada. Ela se arrastou até a base de uma árvore, encostou-se nela e chorou. Soluços profundos e feios, do tipo que ela vinha engolindo há semanas. Galhos se quebraram por perto. Algo estava se movendo na escuridão. Passos grandes, pesados e abafados, esmagando as folhas, aproximando-se. Jasmine ergueu a cabeça, seu sangue gelando. Um lobo saiu das sombras. Era enorme, maior do que qualquer animal que ela já vira. Pelo escuro, um corpo feito inteiramente de músculo e silêncio. Sua cabeça estava baixa, seus olhos fixos nela. O terror a consumiu. Ela se encolheu contra a árvore, incapaz de correr, incapaz de gritar, certa de que era ali que tudo terminava. Então ela viu seus olhos, chamas douradas de âmbar queimando na escuridão. Aqueles olhos. Saurim, ela pensou, e o medo se transformou em outra coisa. Algo sem nome. É ele. O lobo parou a alguns metros de distância, a cabeça ligeiramente inclinada, e aqueles olhos dourados percorreram seu rosto manchado de lágrimas, sua perna ferida, seu corpo encolhido. Lentamente, sem um pingo de ameaça, ele deu outro passo, e outro, até baixar o focinho perto dela. O hálito quente abanando sua pele, seu olhar fixo no dela. E Jasmine, que deveria estar com medo, que deveria ter corrido, não fez nenhuma das duas coisas. Ela se desfez. Por que você nunca fala comigo? As palavras vieram entre soluços antes que ela pudesse detê-las. Quem é ela? Quem é a mulher naquela casa? Por que você me deixou na floresta todos aqueles anos atrás e nunca mais voltou? Por que todo mundo diz que você é um monstro? Sua voz falhou completamente. E por que, de todas as mulheres do mundo, você escolheu minha irmã? O lobo simplesmente a observava. Não havia resposta em seus olhos. Uma angústia profunda como a de alguém que testemunha a dor sem entender de onde ela vem. Sua cabeça se inclinou para o outro lado, aqueles olhos dourados mudando de seu rosto para sua perna ferida. E um som baixo retumbou de seu peito, quase lamentoso. Ele não entende, ela pensou, e isso só a fez chorar mais. Nem agora ele me entende. Então o lobo fez algo que ela nunca esperou. Ele se deitou completamente no chão. Dobrou as pernas sob o corpo, ofereceu-lhe suas costas largas e esperou. Aqueles olhos dourados permaneceram fixos nela. Paciente, ela entendeu o que ele queria. Ela hesitou, mas sua perna latejava. O ar da noite estava frio, e o castelo estava longe demais para ser alcançado a pé. Lentamente, com cuidado, Jasmine se levantou e passou a perna sobre as costas do lobo, agarrando-o pelo grosso e quente. No momento em que se acomodou, o lobo se levantou e começou a andar. Seu calor penetrou nela. Era estranho, impossível. Ela estava montada no lobo mais temido do continente através de uma floresta escura, seu rosto enterrado em seu pelo. E em vez de medo, ela se sentiu segura. Uma sensação de segurança que não fazia sentido algum. Por que eu confio em você? Ela pensou, fechando os olhos. Porque eu sempre confiei em você. Ele a carregou de volta pela floresta, pisando levemente para que sua perna ferida não fosse sacudida. Quando chegaram à parte de trás do castelo, o lobo parou e a deixou descer com cuidado. Então, bem diante de seus olhos, o corpo enorme estremeceu. O pelo recuou. Ossos se deslocaram. A forma animal se desfez e se refez na escuridão. E onde o lobo estivera, agora havia um homem. Saurim, ombros largos, peito nu, respirações profundas e firmes.
Seus olhos dourados lentamente voltaram à sua cor pálida habitual. Jasmine o encarou sem palavras. Ela não conseguia se mover, não conseguia desviar o olhar. Ela ouvira histórias sobre metamorfos a vida inteira, mas ouvir sobre eles era uma coisa. Ver um era outra. Ver um significava ficar cara a cara com o impossível. Ela nem percebeu que havia parado de respirar até que ele se aproximou. Saurin não disse nada. Ele simplesmente se abaixou, passou um braço sob seus joelhos e o outro em volta de suas costas, e a ergueu do chão com uma facilidade sem esforço. Ele a carregou contra o peito por todo o caminho até seus aposentos. Ele a deitou na cama com uma gentileza que fez seu peito doer e ficou ali por um momento olhando para ela. Ela esperou que ele dissesse algo, qualquer coisa. Ele não disse. Ele apenas roçou as costas dos dedos levemente em sua bochecha uma vez. Então, ele saiu sem fazer barulho. Sozinha em seu quarto, com a perna enfaixada e seu silêncio ainda doendo. A memória voltou. Toda ela. A memória que ela lhe havia trancado. Aconteceu em uma tarde, anos atrás, na floresta perto de Marwick. Eu o encontrei sentado ao lado do riacho, um homem ferido. Seu braço estava sangrando, sozinho. Eu não sabia quem ele era. Eu não sabia nada sobre reinos ou coroas ou lobos. Eu só vi um homem que precisava de ajuda. Limpei sua ferida com água do riacho. Rasguei um pedaço da minha própria saia para fazer um curativo. Dividi o pão que havia trazido com ele. Ele apenas me observava com olhos diferentes de todos que eu já vira, seu olhar fixo em mim. E quando eu estava prestes a sair, ele falou. A única coisa que ele disse naquela tarde inteira. Você é um anjo. Eu tinha 30 anos. 30 anos. E nenhum homem jamais me olhou daquele jeito, com aquele calor nos olhos, como se visse valor em mim, onde o resto do mundo não via nenhum. Fiquei com ele até o anoitecer. No dia seguinte, voltei ao mesmo lugar. Ele havia partido. Mas então as flores começaram a chegar. Todos os dias deixadas na minha porta. Sem bilhete, sem nome, sem indicação de para quem eram. Pequenas flores brancas que desabrochavam no final do inverno. Todos presumiram que eram para minha irmã, é claro. Sempre minha irmã. Mas eu olhava para aquelas flores e me perguntava, uma pergunta que mal ousava admitir, mesmo para mim mesma. E se forem para mim? E se forem dele? Então veio a proposta de casamento do homem que me deixaria no altar. E as flores pararam. Jasmine sentou-se na cama, o coração doendo enquanto juntava tudo o que acabara de perceber. As flores sob sua janela, a flor no travesseiro, a flor seca que ela guardara escondida em seu diário por anos. Era ele. Sempre fora ele. O homem ferido na floresta era Saurin, o rei, o monstro de todas as histórias. Mas se era ele, por quê? Por que ele desapareceu sem dizer uma palavra? Por que nunca mais voltou, nunca a procurou, nunca mandou notícias de quem era? Apenas flores, flores silenciosas que ela nunca teve certeza se eram suas. E se foi ele quem as enviou, se foi ele o homem que a olhou daquele jeito todos aqueles anos atrás, então por que, quando chegou a hora de escolher uma esposa, ele pediu por sua irmã? Talvez eu tenha imaginado tudo, ela pensou, o velho medo ressurgindo. Talvez o homem gentil na floresta nunca tenha existido. Talvez eu tenha criado uma fantasia bonita para sobreviver à minha vida feia. E o homem real é este, o homem no trono, silencioso, impossível de entender. Ela enterrou o rosto nas mãos. Eu preciso saber. Não aguento mais não saber. Naquele exato momento, a porta se abriu. Jasmine ergueu a cabeça. Saurin estava na porta em sua forma humana, sua expressão séria. Ao seu lado estava o homem que sempre o seguia como uma sombra. O Beta. O Beta entrou no quarto, olhou para ela e disse as primeiras palavras que alguém naquele castelo lhe dissera em muito tempo. Você pode perguntar o que quiser, minha senhora. Qualquer coisa. Ele olhou brevemente para Saurin antes de olhar de volta para ela. Eu responderei por ele. Por um momento, Jasmine só conseguiu encarar os dois homens parados na porta. O Beta esperou pacientemente. Saurin, atrás dele, nunca tirou os olhos dela. E havia algo naquele olhar que ela nunca vira antes. Medo. O rei mais temido do continente estava com medo do que ela estava prestes a perguntar. Ela engoliu em seco e escolheu a primeira pergunta que doía. Dizem que ele rouba crianças dos reinos vizinhos. Sua voz tremeu. Que ele arranca filhos e filhas de suas mães. O Beta balançou a cabeça lentamente.
Ele acolhe órfãos, crianças deixadas sozinhas pela guerra, sem mais ninguém no mundo. Ele traz cada um deles para Ravenhold e os cria aqui. Ele fez uma pausa. Saurin sabe como é ser uma criança sem ninguém. Ele nunca deixaria outra criança para esse destino. Jasmine sentiu o primeiro fio se romper dentro dela, e as mulheres, ela insistiu, agarrando-se à sua raiva como o último pedaço de madeira após um naufrágio. Dizem que ele sequestra mulheres. Ele lhes dá abrigo. O Beta interrompeu gentilmente. Mulheres que fogem de maridos abusivos, de dívidas que as venderiam, de casamentos que teriam sido uma morte em vida. Em Ravenhold, elas encontram um teto sobre suas cabeças, e ninguém as forçando a fazer nada. Ele olhou para ela firmemente. Você mesma é uma delas, minha senhora, mesmo que ainda não perceba. E o ouro? Sua voz vacilou. Dizem que ele acumula ouro enquanto as terras vizinhas morrem de fome. Ele armazena grãos, não ouro, o suficiente para sobreviver a invernos que matam com frio e fome. E o que sobra, ele envia em segredo, sem seu nome ligado, para as aldeias que precisam. Um leve sorriso tocou os lábios do Beta. Sou eu quem entrega grande parte disso. Perdi a conta das noites que passei na estrada carregando comida, em nome de um homem que nunca deixaria ninguém saber que veio dele. A masmorra. Jasmine torceu o tecido de sua saia nas mãos. Dizem que há uma prisão secreta sob o castelo. Há um lugar sob o castelo, mas não é uma prisão. O Beta sentiu. É para onde vão os homens que voltaram da guerra quebrados. Aqueles que perderam pedaços de si mesmos e não suportam mais o jeito que os outros olham para eles. Lá eles encontram paz. Saurin não esconde monstros sob Ravenhold, minha senhora. Ele esconde as pessoas que o mundo escolheu esquecer. Cada palavra que o Beta dizia soltava outro fio. E toda a história que Jasmine construíra em sua mente começou a se desfazer. As aldeias, ela sussurrou. Dizem que ele destruiu aldeias inteiras. Ele destruiu acampamentos de saqueadores. Homens que queimavam casas e levavam mulheres e crianças. Os que sobreviveram fugiram, dizendo a todos que o monstro de Ravenhold atacou sem motivo. O Beta deu de ombros. É mais fácil para um ladrão se chamar de vítima do que admitir o que estava fazendo. Jasmine pressionou os lábios. Lágrimas ardiam em seus olhos e ela não sabia mais por quê. Por tudo o que acreditara sobre ele. Por todas as noites que temera um homem que enchia seu quarto de lenha. Por chamar de monstro o único homem que... Não, ainda restava uma pergunta. A que mais queimava. Então por que ele nunca sai do reino? Por que ele não participa de eventos em outras cortes, outros reinos? Sua voz quase quebrou. Dizem que ele despreza todo mundo, que ele se acha importante demais para se misturar com os outros. Pela primeira vez o Beta hesitou. Ele olhou para Saurin, que permanecia imóvel, os olhos fixos nos lábios de Jasmine, sempre nos lábios dela. E algo na expressão do Beta se suavizou. Não é arrogância. Ele respirou fundo. Multidões o esgotam. Salões de baile lotados. Pessoas falando de todas as direções ao mesmo tempo. É demais para ele. Por quê? Jasmine franziu a testa. Por que seria demais? O Beta sustentou seu olhar. Porque Saurin é surdo, minha senhora. O ar desapareceu do quarto. Surdo. Jasmine ficou em silêncio. A palavra deveria tê-la despedaçado, mas não o fez. No fundo, ela já sabia. Ela suspeitava desde o início. Quando ele nunca lhe respondia, quando seu olhar sempre se desviava para seus lábios. Quando ela percebeu que ele nunca trocava uma única palavra com ninguém, mudo, surdo, fingindo apenas para atormentá-la. Ela considerara todas as possibilidades e escolhera a pior, porque era mais fácil odiar um homem que a desprezava do que entender um homem que não podia ouvi-la. Seus olhos estavam sempre em seus lábios. Ele lia lábios. Claro que lia. Surdo, então era isso. Mas em vez de alívio, o que surgiu dentro dela foi raiva. Um tipo diferente de raiva, envolta em vergonha. Se ele é surdo, disse ela lentamente, olhando para o Beta. Por que ninguém me disse? O Beta abriu a boca. Ela não o deixou falar. Eu suspeitei. Desde o início eu suspeitei. Sua voz se elevou, trêmula. Mas todos os dias ele me olhava sem responder, me deixando pensar que ele me desprezava, que estava zombando de mim, que não se importava com uma única coisa que eu dizia. Eu o odiei por isso. Uma lágrima escorregou por sua bochecha, nascida da raiva, não da pena. Uma palavra, era tudo o que teria sido necessário. Você ou ele,
ou qualquer pessoa neste castelo poderia ter me dito. Por que vocês me deixaram acreditar que ele simplesmente não se importava comigo? O Beta olhou para ela por um longo momento antes de responder baixinho. Porque ele não queria que você ficasse por pena. Ele olhou para Saurin, cujos olhos permaneciam fixos nela. Um homem que passou a vida inteira sendo temido, aprende a desconfiar da compaixão. Ele preferiu seu ódio honesto à gentileza nascida da simpatia. Ele queria que você o conhecesse primeiro, que decidisse o que sentia por ele antes de saber sobre o silêncio. Ele fez uma pausa. E mesmo sem falar, minha senhora, ele leu cada palavra que você gritou para ele em seus lábios. Jasmine se virou para Saurin. Seus olhos estavam fixos nela, firmes e sem acusação. Apenas aquela ternura impossível que ela confundira com zombaria por semanas. A casa, disse ela, virando-se para o Beta, a voz embargada de emoção. A casa grande na floresta. A mulher que abriu a porta, eu a vi sorrir para ele. Eu o vi entrar. Aquela casa é o abrigo. O Beta quase riu. É para lá que ele vai todas as noites. Não para os braços de ninguém, minha senhora. Ele vai lá para servir o jantar com as próprias mãos, junto com os outros, para as mulheres e crianças que vivem lá. É o único tempo que lhe resta depois de passar o dia inteiro cuidando do reino. A jovem que você viu é uma das pessoas que ele acolheu. Ela sorri porque, para eles, ele não é um rei temido. Ele é o homem que salvou suas vidas. Mas não são apenas as mulheres do abrigo. Jasmine cruzou os braços, uma velha irritação surgindo antes que ela pudesse detê-la. É a mesma coisa aqui no castelo. Elas estão sempre rindo ao redor dele o tempo todo. Rindo demais, se você quer saber. No baile, era uma mulher atrás da outra sorrindo, agarrando-se a ele. Ela parou porque o Beta estava rindo. E ao lado dele, Saurin também, uma risada silenciosa, seus ombros tremendo, o canto da boca erguido em um sorriso que ela nunca vira completamente antes. Do que vocês estão rindo? Ela retrucou, as bochechas queimando. Oh, minha senhora. O Beta limpou o canto do olho, ainda rindo. Isso é ciúme. Céus, com todo o respeito, ele ergueu as mãos diante do olhar furioso que ela lhe deu. Sim, elas sorriem para ele, mas é gratidão. Quase todas as mulheres neste castelo devem a ele suas vidas, a vida de seus filhos ou sua liberdade. Elas sorriem para ele da mesma forma que as pessoas sorriem para alguém que as tirou do momento mais sombrio de suas vidas. É muito menos do que sua imaginação tem lhe dito. Jasmine abriu a boca para argumentar, depois a fechou novamente. Ela não tinha nada a dizer. E a pior parte era que, sob o constrangimento, algo dentro dela se aqueceu. Porque se era ciúme, e era, ela sabia que era, então ela havia perdido a guerra contra seu próprio coração há muito tempo. Tudo fora em vão. O ciúme, as noites sem dormir, a certeza de que ele pertencia a outra pessoa. Enquanto isso, ele estava ajoelhado no chão de um abrigo servindo comida para órfãos. Minha senhora, o Beta deu um passo à frente, sua voz suavizando. Há algo que ele precisa que você saiba. Ele olhou para Saurin, recebeu um leve aceno de cabeça e continuou. Saurin te ama. Ele nunca deixou de te amar. Não desde aquele dia na floresta. O coração de Jasmine parou. As flores, ela disse mal acima de um sussurro. As flores que continuavam aparecendo na minha casa eram dele. Sempre foram. O Beta sorriu tristemente. Cada uma delas. As deixadas em sua casa todos aqueles anos atrás. As plantadas sob sua janela. A que você encontrou em seu travesseiro esta manhã? Ele nunca soube como colocar seus sentimentos em palavras. Então, ele falou com flores e esperou que um dia você entendesse. Jasmine pensou na flor seca que guardara dentro de seu diário por anos, na tola que fora, escrevendo noite após noite sobre um homem sem nome, sem nunca saber que ele a amara o tempo todo do outro lado do mundo. Havia uma última coisa que ela precisava saber. A pergunta saiu pequena, quase com medo. Como ele perdeu a audição? O Beta olhou para Saurin, silenciosamente, pedindo permissão. Saurin fechou os olhos por um momento, depois assentiu. Lentamente, como um homem destrancando uma porta que estivera fechada por muito tempo. Quando ele ainda era um menino, Ravenhold foi atacado. A voz do Beta ficou mais baixa e pesada. Houve um incêndio, um terrível. Consumiu o castelo inteiro em uma única noite. Saurin perdeu tudo naquela noite. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs.
Sua família inteira queimou e ele sobreviveu sozinho. Um menino no meio das chamas. Foi quando ele perdeu a audição. Foi quando o mundo ficou em silêncio para ele e nunca mais voltou. Uma lágrima rolou pelo rosto de Jasmine, e pela primeira vez, ela viu o menino dentro do rei. O menino que fora deixado sozinho no silêncio e crescera carregando um reino inteiro em seus ombros. O menino que acolhia outros órfãos para que nenhum deles jamais tivesse que ficar tão sozinho quanto ele. Se ele me ama, disse ela, a voz quebrando. Então por que ele pediu a mão da minha irmã? Por que Julie e não eu? Saurin lançou um olhar afiado para o Beta. O Beta passou a mão pelo rosto e teve a decência de parecer envergonhado. Essa parte, ele suspirou. A culpa é minha. Quando Saurin me contou sobre você, ele não sabia seu nome. Tudo o que ele tinha era a memória de uma mulher que o ajudou na floresta e alguns detalhes esparsos sobre sua família. Quando passei a informação para as pessoas que organizavam a proposta, houve um mal-entendido. Eles a confundiram com sua irmã. Um sorriso envergonhado cruzou seu rosto. A proposta foi para Julie por engano. Mas desde o início sempre foi para você. Jasmine soltou uma risada úmida e incrédula por entre as lágrimas. Claro, ela balançou a cabeça, a amargura transbordando com as lágrimas. Isso faz todo o sentido. Ninguém neste mundo acreditaria que uma proposta de casamento como essa pudesse ser para mim. A mulher que todos dizem ser velha demais. A que foi deixada no altar. A que caluniaram depois só para garantir que nenhum homem a quisesse. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Claro que eles presumiram que era Julie. A verdade é, minha senhora, que não percebemos o erro até esta noite. O Beta olhou para Saurin. Ele só entendeu o quanto de ressentimento você carregava em relação à sua irmã e a ele quando a encontrou chorando na floresta hoje. Você estava olhando diretamente para ele quando falou. E mesmo em forma de lobo, ele leu o suficiente de seus lábios para perceber que algo estava terrivelmente errado. Que no fundo você acreditava que ele havia escolhido outra pessoa em vez de você. Ele fez uma pausa. É por isso que, no momento em que voltamos, ele me arrastou para fora da cama. Em pânico, exigindo que esclarecêssemos o mal-entendido, não importava o que custasse. E só então, juntando suas palavras com tudo o que ele me contou, percebemos o que havia acontecido. A proposta fora para a irmã errada. Jasmine ficou em silêncio por um momento. Então, por entre as lágrimas, ela riu. Bem, ela limpou o rosto enquanto o riso crescia. Então acho que o erro aconteceu 2 vezes, porque ele também não se casou com Julie. Não exatamente, eu tomei o lugar da minha irmã no altar para salvá-la. Os olhos do Beta se arregalaram. Então ele caiu na gargalhada, uma risada ampla e incrédula que encheu o quarto. Ao lado dele, Saurin riu também, aquela risada silenciosa dele, seus ombros tremendo. E Jasmine, incapaz de se conter, riu com eles, suas lágrimas se transformando em outra coisa. Que bagunça, disse o Beta, balançando a cabeça. 2 erros que se anularam. A proposta foi para a noiva errada, e a noiva errada acabou se casando com o homem certo. Ele olhou de Saurin para Jasmine. No final, a deusa da lua colocou cada um de vocês exatamente onde deveriam estar. Jasmine olhou para Saurin, e a pergunta que mais doía agora não nascia da raiva. Era a dor do desejo por algo que ela temia nunca poder ter. Como você o entende? Ela perguntou ao Beta sem tirar os olhos do rei. Como você fala com ele? Eu quero tanto entendê-lo também. Para nós da matilha, é diferente. O Beta falou com cuidado. Saurin fala diretamente em nossas mentes. É um dom compartilhado por lobos que pertencem à mesma matilha. Ele pode não ter voz, mas se comunica com todos nós sem precisar de uma. E eu? Sua garganta se apertou. Posso ouvi-lo dessa forma também? O Beta hesitou. Você é humana. Você não pode alcançar a mente dele. Jasmine sentiu seu coração afundar. Então eu nunca vou conseguir entendê-lo, ela sussurrou. Existe um jeito. Seus olhos se ergueram. Que jeito, se você aceitar a reivindicação dele? Jasmine prendeu a respiração. Ela conhecia essa palavra. Ouvira histórias a vida inteira sobre a mordida do lobo, sobre dentes cravando-se em gargantas. A mesma mordida que ela jurara semanas atrás que seria sua morte neste castelo. A mordida, ela disse suavemente. Sim, mas não é o que os humanos pensam que é. O Beta assentiu.
Não é violência, não é posse. É um voto aceito por ambos os lados. Ele a marca como sua companheira. E a partir desse momento, vocês se sentirão, se entenderão, falarão um com o outro de maneiras que nenhuma palavra poderia alcançar. Ele olhou para ela gentilmente. A mordida que te ensinaram a temer é, na verdade, a única coisa que pode te dar a voz dele. O Beta olhou de Saurin para Jasmine uma última vez. Então, com um pequeno sorriso, ele recuou em direção à porta. Acho que vocês dois não precisam mais de mim. Ele saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. E então havia apenas os dois. Saurin atravessou o quarto lentamente, cada passo parecendo carregar o peso de uma vida inteira. Ele parou na frente dela. Então ele fez algo que ninguém em nenhum reino jamais imaginaria ver o rei Alpha de Ravenhold fazer. Ele se ajoelhou. Ali, no chão frio de pedra, o homem mais temido do continente se ajoelhou diante dela. Ele ergueu o rosto e pegou as mãos dela nas suas. Seus olhos percorreram seus traços, demoraram-se em seus lábios, depois voltaram para seus olhos. E então, em voz baixa, áspera e enferrujada por anos sem uso, mas perfeitamente clara, ele falou: "Eu te amo." 3 palavras. As primeiras palavras que ela ouvira de seus lábios, e elas lhe custaram mais do que qualquer batalha que ele já lutara. Jasmine se despedaçou completamente. Ela caiu de joelhos na frente dele, segurou seu rosto nas mãos e sentiu o calor das lágrimas escorrendo por ambos os rostos. "Eu fui tão injusta com você," ela sussurrou. "Eu te chamei de monstro. Eu te odiei. E você?" Ele balançou a cabeça lentamente e ergueu a mão para o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Então ela o beijou. Não houve hesitação desta vez. Sem cautela, sem recuo, sem medo. Ela o beijou com tudo o que vinha segurando por semanas, por anos, e ele a puxou para mais perto, uma mão enterrada em seu cabelo, a outra em sua cintura. O beijo foi profundo, faminto, a rendição de 2 almas que se procuravam desde uma tarde ensolarada ao lado de um riacho. Seus pensamentos pararam. Havia apenas ele, seu calor, seu gosto, sua certeza. Quando finalmente se separaram, Saurin olhou em seus olhos, uma pergunta silenciosa, um apelo, e Jasmine entendeu. Ela inclinou a cabeça para o lado, afastou o cabelo do pescoço e ofereceu-lhe a garganta que um dia jurara que ele rasgaria. "Sim," disse ela, "eu quero te ouvir." Saurin baixou o rosto para a curva de seu pescoço. Seus lábios roçaram sua pele, quentes e trêmulos. Ela sentiu sua respiração, a tensão de seu controle. O cuidado de um homem que esperara a vida inteira por aquele momento. Então, com infinita gentileza, ele a mordeu. Não doeu como ela imaginara. Uma onda de calor percorreu todo o seu corpo, da garganta ao peito, até a ponta dos dedos. Algo adormecido dentro dela despertou de uma vez. De repente, ela sentiu emoções que não eram suas. Afeição, anseio, desejo, alívio e um amor tão profundo, tão imenso, que lhe roubou o fôlego. Era o que ele sentia, tudo o que ele sentia por ela. E então, dentro de sua própria mente, ela ouviu uma voz, clara, profunda, áspera, quente. A voz dele, sem barreiras entre eles. Então é assim que sua voz soa, ela pensou. E de alguma forma ela soube que ele a ouviu. "É," ele respondeu dentro da mente dela. E ela sentiu o sorriso dele antes mesmo de vê-lo. E sem mais nada a esconder, com o silêncio que o aprisionara a vida inteira finalmente quebrado, Saurin lhe contou tudo o que carregara por dentro durante anos. "Eu me apaixonei por você no momento em que te vi naquela floresta. Você encontrou um estranho ferido, coberto de sangue. E você não teve medo. Você não correu. Você ficou. Você rasgou um pedaço do seu próprio vestido para cuidar de mim. Dividiu sua comida comigo e se preocupou comigo quando pensou que eu estava com dor. Fazia tanto tempo que ninguém cuidava de mim. Não desde o incêndio. Não desde que perdi minha mãe. Ninguém nunca mais o fez. E então você apareceu, uma completa estranha, e me tratou como um homem quando o mundo inteiro só conseguia ver um monstro. Eu nunca esqueci seu sorriso ou a maneira como você me olhou sem medo, sem nojo, sem querer nada que eu pudesse lhe dar. Eu te procurei. Enviei-lhe flores porque não tinha palavras para dizer o que sentia. E eu estava com medo, um medo covarde, de que você nunca se aproximaria de mim se soubesse quem eu realmente era.
O monstro de Ravenhold. Quando descobri que você estava prometida a outra pessoa, pensei que a havia perdido para sempre. E quando soube que ele a deixou no altar, odiei o que ele havia feito com você. E ainda assim, que os céus me perdoem. Fiquei grato porque me deu uma última chance. Pedi sua mão em casamento. Eu sabia que sua família havia caído em ruína e usei isso para encontrar meu caminho de volta para você. Não me orgulho disso, mas eu não tinha ideia de que seus nomes haviam sido trocados. Na minha mente sempre seria você. E quando você caminhou pelo corredor, escondida atrás daquele véu, eu soube que era você antes mesmo de ver seu rosto. Senti seu cheiro. Meu lobo te reconheceu antes de mim. Na noite em que você entrou no meu quarto usando seu vestido de noiva e despejou todo o seu ódio sobre mim, eu quase perdi a cabeça. Não por causa da sua raiva, mas porque eu não podia te dizer que conseguia ler cada palavra em seus lábios. E mesmo assim, tudo o que eu queria era te puxar para os meus braços. Lá no corredor, depois do baile, quando você tentou me beijar, eu queria esquecer todas as regras que já havia imposto a mim mesmo. Mas você estava bêbada e eu preferiria ter morrido a te dar mais um motivo para acreditar que eu era o monstro das histórias. E eu adorei te ver com ciúmes. Que os céus me perdoem por isso também. Eu tenho cuidado da sua família todo esse tempo. Eles estão seguros. Todas as dívidas que seu pai tinha foram pagas. Sua família não está mais falida, Jasmine. Meus homens os têm vigiado à distância, garantindo que tenham tudo o que precisam. E se você quiser, eles podem vir morar conosco aqui em Ravenhold. Eu adoraria isso. Você não tem ideia do quanto sinto falta de ter uma família. E Julie também sente sua falta. Ela está bem. Ela está livre por sua causa. Passei anos imaginando como seria finalmente falar com você de verdade. E agora que posso, nunca mais quero parar. Quero te ensinar tudo sobre lobos. Quero te levar a todos os lugares que amo. Quero te mostrar a floresta quando a primavera chegar, as montanhas cobertas de neve, cada segredo de Ravenhold que ninguém mais viu. Mas mais do que tudo, quero viver tudo isso ao seu lado. Porque desde o dia em que você rasgou um pedaço do seu próprio vestido para cuidar de um estranho ferido na floresta, meu coração deixou de me pertencer. Tornou-se seu, e sempre será. Ele ergueu as mãos dela e beijou seus dedos um por um, seus olhos brilhando em ouro novamente, fixos nos dela. Jasmine fechou os olhos, a voz dele ecoando em sua mente, seu calor a envolvendo. E pela primeira vez na vida, ela não se sentiu como a mulher que fora deixada para trás, a velha demais, a danificada, a que ninguém queria. Ela se sentiu escolhida. Lá fora, a lua cheia se ergueu sobre Ravenhold. E lá dentro, ajoelhados no chão frio de pedra, longe de tudo o que o mundo inventara sobre eles, o rei que ninguém jamais entendera e a mulher que ninguém jamais quisera finalmente se ouviram sem uma única palavra dita em voz alta. A primavera voltou a Ravenhold, e com ela as flores brancas floresceram mais uma vez sob as janelas do castelo. A essa altura, a história já se espalhara pelos reinos. As pessoas sussurravam de um canto a outro do continente que a mulher que ninguém queria era agora a Luna do reino mais temido do mundo. O homem que a abandonara soube da notícia da mesma forma que todos os outros. Tarde demais e pelos lábios de estranhos. Dizem que ele até enviou uma carta de felicitações, do tipo que esconde a inveja sob palavras educadas. Jasmine nunca a leu. Ela tinha coisas muito melhores a fazer do que perder uma única noite pensando em um homem que um dia a fizera chorar. Porque Ravenhold não era mais um lugar de silêncio. Seus pais se mudaram para o castelo assim que a neve derreteu o suficiente para tornar a viagem possível. Seu pai, que mancava, agora passeava lentamente pelos jardins com a ajuda de uma bengala esculpida que Saurin encomendara para ele. Sua mãe se redescobriu na terra, plantando aquelas pequenas flores brancas em todos os canteiros que encontrava. E Julie, livre do destino que quase a engolira por inteiro, enchia os corredores com uma risada que o castelo não ouvia há anos. Às vezes, Jasmine pegava Saurin parado, simplesmente observando tudo. A casa cheia, a mesa farta. E sem que ele dissesse uma única palavra em sua mente, ela sabia exatamente o que ele estava sentindo. O menino que sobrevivera ao incêndio sozinho, finalmente tinha uma família novamente. Falar com ele dentro de sua própria mente ainda era a coisa mais estranha e maravilhosa do mundo. E como ela descobriu rapidamente,
Apparamente, o rei silencioso, que todo o reino temia, tinha uma boca perversa quando ninguém mais podia ouvi-lo. Aconteceu durante um jantar, o grande salão cheio de nobres e conselheiros, quando sua voz apareceu de repente em sua mente. Baixa, áspera e tudo menos inocente. Estou contando os minutos para que este salão se esvazie. Tenho planos para você esta noite, planos muito detalhados. Jasmine quase se engasgou com o vinho. O calor subiu instantaneamente por seu pescoço e ela lhe lançou um olhar afiado do outro lado da mesa. Saurin cortou sua carne com perfeita calma, o rosto sério e ilegível como sempre. Apenas o canto de sua boca o denunciava, curvado naquele meio sorriso que ela aprendera a temer. Para um homem quieto, ela pensou com firmeza, sabendo que ele a ouviria. Você fala demais dentro da minha cabeça. Apenas porque você é a única que pode me ouvir agora, veio sua resposta quente e sem pressa. E por que você está sentindo uma falta desesperada da minha voz, entre outras coisas? Pare com isso, ela pensou, mordendo o lábio para não rir na frente de toda a corte. Pare com isso. Core para mim de novo. Sua voz provocou. Eu adoro quando você cora. Mais tarde, quando o castelo finalmente adormeceu, ela encontrou Saurin esperando por ela em seu quarto. Mas antes que ele pudesse cumprir qualquer uma das promessas que passara a noite inteira sussurrando em sua mente, ela pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Saurin ficou completamente imóvel. Ela viu a pergunta se formar em seus olhos. Ela viu o medo, a esperança, algo imenso demais para caber dentro de um único homem. E ela simplesmente assentiu. Pela segunda vez desde que o conhecera, Jasmine viu o rei Alfa de Ravenhold cair de joelhos. Ele pressionou o rosto contra sua barriga, os braços envolvendo sua cintura, e dentro de sua mente, ela sentiu algo que não tinha nome em nenhuma língua. Emoção pura, nada além dele transbordando. Uma família, sua voz veio embargada de emoção dentro de sua mente. Você me deu uma família. Jasmine passou os dedos por seu cabelo e olhou pela janela, onde a lua cheia se erguia sobre o reino que um dia ela jurara que se tornaria seu túmulo. Sua vida inteira, as pessoas lhe disseram que ninguém entrava em Ravenhold e vivia para contar a história. E era verdade, porque ninguém que entrava naquele reino jamais queria sair.